achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nele. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs, graças a Deus mais um dia, né? Graças ao Senhor, né, que Ele nos deu uma noite maravilhosa, um sono reparador. E hoje nós estamos aqui para servi-lo, para falar do Senhor para as nossas irmãs. Graças ao Senhor, tudo para a honra e glória dEle. Ó Senhor Jesus, se não fosse Ele, não estaríamos aqui hoje. Senhor Jesus, nos abençoa nesse dia, nos abençoa nessa leitura e nos abençoa com o programa Mães Amorosas. Que essa palavra possa chegar nos lares de cada irmã, cada irmão. Ó Senhor Jesus. Então, vamos iniciar o programa com Provérbios, palavras de sabedoria. E hoje, 15 de janeiro, quinta-feira, o provérbio diz assim: o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Provérbios 3, 16 ao 18. Lindo provérbio. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Ó Senhor Jesus, na sua esquerda riquezas e honra. Temos como título hoje: feliz é o que retém a sabedoria. A verdadeira sabedoria é dar ouvido às palavras do Senhor e guardar os seus mandamentos. Por exemplo, quem honrar a seu pai e sua mãe terá longa vida sobre a terra, pois é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:2. Às vezes, pensamos que adquirimos riquezas graças à nossa força e ao poder do nosso braço. Antes devemos lembrar que é o Senhor, nosso Deus, quem nos dá forças para adquirir riquezas. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não sejamos presunçosos em achar que, sem a permissão de Deus, alcançaremos êxito em nossos empreendimentos. Além de tudo, se formos guiados pelo Espírito, produziremos fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz. Gálatas capítulo 5, versículos 18 até 22. Os nossos caminhos serão caminhos deliciosos e todas as nossas veredas paz. Dessa forma, a sabedoria se torna a árvore da vida e serão felizes todos que a retêm. Tolice é o homem confiar em sua própria capacidade, pois faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 5 e 7. Provemos e vejamos que o Senhor é bom. Retenhamos a sabedoria que está na sua palavra. Assim não haverá nada que nos faça tropeçar. Amém? A verdadeira sabedoria, irmãs, é dar ouvido às palavras do Senhor e guardar todos os seus mandamentos. E bendito o que confia no Senhor. Amém, irmãs? Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Então, nós devemos... Oi, crianças! Vamos fazer a imersão! Deus quer me salvar. Deus quer me salvar. Por completo! Deus quer me salvar. Deus quer me salvar. Por completo! De novo! Deus quer me salvar! Deus quer me salvar! Por completo! Deus quer me salvar! Deus quer me salvar! Por completo! Por completo! Por completo!
Essa palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes. Estamos começando mais um programa Mães Amorosas aí com você, com o quadro Leitura Bíblica. Damos graças ao Senhor por mais um dia que nós estamos aqui para desfrutarmos da palavra do Senhor, né? A palavra é sempre nova, né? E traz pra gente um vigor, força, energia, né? Se você quer servir o Senhor, você precisa se alimentar da palavra, né? Para você ficar forte, para poder lutar, precisa ter força, né? E essa força vem da palavra do Senhor, né? E também a palavra é a nossa arma, é a nossa espada. Então, ninguém pode ir à luta sem arma, não é verdade? Então, vamos buscar a palavra do Senhor todos os dias, que é tudo que nós precisamos, certo? E a palavra do Senhor também te traz alegria, coisa que todo mundo busca, mas poucos acham. Então, se você encontrar a palavra do Senhor e desfrutar dela, ela vai entrar em você e vai te fazer feliz, uma pessoa alegre, independente das tribulações que você passe. Você tem uma alegria que vem de dentro de você, porque é a palavra que faz isso. Certo? Então, vamos à palavra? Ótimo! Vamos orar também. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque estamos aqui para desfrutarmos do Senhor mais um dia. Obrigado por essa quinta-feira. Senhor, agradecemos pelos jovens que estão te buscando, que têm um coração de busca, Senhor. Eles querem o Senhor, eles estão separados do mundo para desfrutar do Senhor. Obrigada pelo Senhor ter guardado os nossos jovens. Guarda, Senhor, todos os irmãos que estão envolvidos com a conferência, que estão envolvidos com a tua palavra, que o Senhor possa vir falar aos nossos corações também aqui hoje, com as irmãs, as donas de casa que irão repartir despojos, né? As donas de casas que vão vencer, porque estão buscando a palavra do Senhor com diligência. Obrigada, Jesus, por tal revelação que o Senhor deu para nós em Salmos 68, versículos 11 e 12. Grande é o exército das mensageiras que anunciam boas novas. Eu até vou ler para vocês esse salmo. Sempre me revigora saber que nós, mesmo dentro da nossa casa, podemos lutar, podemos estar num exército. Isso não é maravilhoso? Quem fala isso? Não sou eu não, é a palavra do Senhor. Os irmãos abriram para a gente esse salmo maravilhoso, né? O irmão Pedro nos disse esse salmo maravilhoso que ganhou o meu coração e das irmãs que seguem aqui com a gente, cooperam com o programa. Nos faz, esse versículo sempre nos motiva a prosseguir, né? Vou ler para você, Salmo 68, 11 e 12. O Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Né? Grande é o exército das mensageiras. Então, nós somos essas que pregam o evangelho, né? Falam, trazem as boas novas. Você já tinha lido esse versículo? Certamente já, né? Mas a diferença entre a gente ler e ter revelação, né? Então, o irmão Pedro nos trouxe essa revelação. Grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem. E as donas de casa repartem os despojos. Muito bom.
Graças a Deus pelas donas de casa que estão lendo a Bíblia com a gente. Vamos então abrir a nossa Bíblia hoje em Gênesis, capítulo 31, a partir do versículo 17 até o capítulo 32, versículo 12. Então, o texto é bem curto hoje. Ontem nós vimos que Jacó volta para a terra de seus pais. Ele tem comunhão com as suas esposas e elas concordam em voltar com ele. E ele, então, decide partir com tudo que ele tem, com as esposas, as crianças, seus filhos, rebanhos, servos e servas, tudo que lhe pertence. Capítulo 31, versículo 17. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado da sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Labão segue no encalço de Jacó, versículo 22. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Então, alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: porque tive medo, pensei assim, para que não aconteça que me tome à força suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só cordeiro do seu rebanho.
Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. A aliança entre Labão e Jacó. Versículo 43. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saaduta, mas Jacó lhe chamou Galeede. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede e Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras, e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá, do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Capítulo 32, versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó se reconcilia com Esaú. Versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú: o meu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para sua terra e para a sua parentela,
e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então, que oração que ele faz aqui, baseado no que Deus disse, né? Baseado na palavra do Senhor, que não pode mentir, né? O Senhor falou, o Senhor cumprirá. Então, ele tem fé, confiança no Senhor, de que nenhum mal vai lhe suceder, mas ele fica com medo, porque quando ele saiu da sua casa, da casa de seus pais, Esaú prometeu vingar-se, né, e matá-lo. Então, por isso ele está temendo aí agora o seu irmão Esaú. Vamos agora às nossas notas. Nota 31:17. Jacó agora começou a viagem de volta para ir a Isaac, seu pai, na terra de Canaã. Embora não menos que 20 anos atrás ele saísse de lá sozinho e sem posses, agora voltava com uma família e com uma abundância de bens. Exatamente como Jacó roubou o coração de Labão ao sair secretamente, sua esposa Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai. O grupo cruzou o Eufrates, na atual Síria, e então foi em direção ao Monte Gileade, da parte atual Jordânia, ao sul. Nota 31:22-30. Informado da partida secreta de Jacó, Labão juntou um bando e saiu em busca do grupo. Pretendia prejudicar Jacó, provavelmente por acreditar que o patriarca tinha furtado os seus deuses. Mas o Deus de seu pai cumpriu a promessa de proteção feita 20 anos antes e falou com Labão em sonho, para ele não fazer mal a Jacó. Labão estava frustrado, não somente por ter perdido seus deuses do lar, mas porque não tivera a oportunidade de beijar seus filhos e suas filhas para despedir-se deles com uma alegre celebração. Nota 31:35. Jacó estava compreensivelmente com medo de que Labão o tratasse como um escravo e tirasse as suas mulheres à força. Sem saber o que a sua esposa favorita fizera, Jacó prometeu morte para a pessoa que estivesse com os deuses domésticos de Labão. Tão astuta e enganadora como seu pai Labão, Raquel impediu que ele lhe vasculhasse a cela, alegando que ela estava com o costume das mulheres. Durante esta fase do ciclo menstrual de uma mulher, qualquer coisa sobre a qual ela se sentasse ficava cerimonialmente impura e não devia ser tocada pelos outros. Então, ela mente, né? Além de roubar os deuses do seu pai, ela mente, né? E Jacó promete morte para quem tivesse com os deuses. Mal sabia ele que era sua esposa, né? E nós vemos que capítulos posteriores nós vamos ver a morte de Raquel. E não sabemos se é por causa do que Jacó falou. Nota 31:36-43. Jacó desabafou sua fúria reprimida como uma torrente em cima de Labão, né? Se Labão tivesse achado os deuses com Raquel, certamente ele perderia a moral ali para estar discutindo com o seu sogro. Mas como ele não achou nada, então agora Jacó desabafa sua fúria aqui mesmo, né? E lava a roupa suja, como dizem, né? Ele menciona 7 maneiras nas quais ele tinha ajudado seu sogro e trabalhado abnegadamente em seu benefício. Em seguida, Jacó confessou que o Deus de seu avô Abraão, alternadamente conhecido como temor de Isaac,
O único uso desse termo na Bíblia viu a sua aflição e protegeu da ruína financeira e manifestou uma decisão em seu favor. Então, mostrando que se não fosse Deus cuidar de mim, eu não teria nada hoje, porque eu servi o Senhor por 20 anos. Né? Se o Senhor me roubou, mudou o salário 10 vezes, então eu não teria nada, mas Deus me deu, né? Porque ele falava, bom, as salpicadas serão minhas. Então, Deus fazia com que todos os que nascessem salpicados, né? Então, o Senhor quem o abençoou, né? Quem cuidou da prosperidade de Jacó. Nota 31, 44, 45. Para encerrar a disputa, Labão propõe, então, que Jacó fizesse uma aliança, um pacto com ele, que trouxesse paz e uma separação entre os ramos israelita, que era Jacó, e o arameu, que era Labão, do clã de Terá. Na tradição clássica de tratados do Antigo Oriente Próximo, o evento do estabelecimento de um pacto consistia na construção de uma coluna sagrada e um monte de pedras. Jegar Saaduta ou Galeed, monte de pedras do testemunho. Na invocação de testemunhas, o pacto em si, o pilar e o monte de pedras. Em uma refeição cerimonial, preliminar, na expressão dos termos pactuais, na invocação das divindades que supervisionariam o pacto, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, porque eles eram filhos de Naor, né? Labão é filho de Naor, irmão de Abraão. E por meio de uma refeição cerimonial. Pela segunda vez, durante uma viagem, Jacó viu anjos de Deus. E então, Labão parte em paz, né? Nota 32, 1 e 2. Pela segunda vez, durante uma viagem, Jacó viu os anjos de Deus, como antes ele deu o nome ao lugar onde os encontrou. Neste caso, ele os chamou de Maanaim, 2 acampamentos, provavelmente em reconhecimento ao fato de que pessoas e anjos estiveram no mesmo lugar. Nota 32, 3 a 12. Lembrando-se das ameaças da morte de Esaú de 20 anos atrás, Jacó fez agora um esforço especial para obter o favor de seu irmão com a ajuda de mensageiros. A primeira ponta da sua estratégia era verbal, ou seja, Jacó instruiu seus mensageiros a chamarem Esaú de Senhor e ele próprio de teu servo, ou seja, Jacó é teu servo, meu senhor, né? Chamando Esaú de Senhor, honrando assim a posição de Esaú como primogênito. Mesmo que anteriormente ele tivesse tomado de Esaú o direito de primogenitura e a bênção. Jacó também se assegurou de ser ele o primeiro a iniciar o contato entre os irmãos, para que Esaú o recebesse bem. Então, o primeiro contato é verbal. Vai lá pessoalmente conversar com Esaú em meu nome, né? A fim de preparar para a futura confrontação com seu irmão, Jacó fez 2 coisas. Primeiro, dividiu seu grupo em 2, de maneira que pelo menos alguns dos seus pudessem escapar, se houvesse necessidade. Segundo, fez uma oração com 3 elementos. Admitiu que não era digno das muitas bênçãos que Deus lhe tinha dado. Pediu livramento e fez menção das promessas de Deus de fazer Jacó prosperar e multiplicar. Então, baseado na palavra do Senhor, ele ora, né? Então, o Senhor agora vai proteger Jacó. Bem, amanhã nós vamos ver como Esaú vai recebê-los, né? Tá certo? Fiquem agora com a irmã Lene, com Salmos, Provérbios do livro de Mateus, e amanhã a gente volta, se Deus assim nos permitir. Tá? Uma boa quinta-feira a todos. Até lá. Olá, bom dia, irmã Vera. Mais um dia de leitura bíblica, graças a Deus. Continuando com a leitura, hoje vamos ler Salmos capítulo 13, Provérbios capítulo 3, versículos 16 até o 18, e o Evangelho de Mateus capítulo 10,
a partir do versículo 24, que vai até o capítulo 11, do 1 ao 6. Vamos iniciar a leitura com os Salmos. O 13 fala assim: oração de fé, é um salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Quanto a mim, confio na tua graça. Amém? Agora, Provérbios 3, do 16 até o 18. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Aqui fala da sabedoria, a verdadeira sabedoria que é Deus. Agora, o Evangelho de Mateus 10, a partir do 24. E vamos ler também um pedacinho do 11, do capítulo 11. Hoje vamos ler. Ontem lemos sobre as instruções para os 12 apóstolos, as admoestações que o Senhor, que o Senhor falou para eles quando forem pregar o Evangelho. E vamos terminar a leitura. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. A quem temer, portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venham a ser revelado, nem oculto que não venham a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer do inferno tanto a alma como o corpo. 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar a Cristo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre filha e a sua filha, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará.
Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meus discípulos, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Capítulo 11. Jesus prega nas cidades. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que está para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Senhor Jesus, até amanhã com mais leitura bíblica. Fiquem na paz do nosso Senhor. Eu ouço a tua voz, amiga. Nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, já chegamos na conclusão, e o subtítulo de agora é o papel da igreja no cumprimento da vontade de Deus. Agora voltemos para Atos dos Apóstolos. A partir do momento em que Deus gerou a igreja, qual a participação dela? Como Deus consegue dar sequência à sua obra com a participação do homem, com a participação da igreja? Para dar continuidade, agora nessa nova fase, ele não só tem que fazer as coisas acontecerem de acordo com o seu coração, mas ainda por meio do homem. Em primeiro lugar, o homem não tem a capacidade nem o poder de fazer a obra de Deus. Por isso, a primeira coisa que Jesus falou depois de sua ressurreição foi a respeito do reino. Ele ficou 40 dias com os seus discípulos antes de ascender aos céus, falando sobre um reino para mostrar que sua preocupação estava no governo de Deus sobre a terra. Deus quer colocar Cristo como cabeça de todas as coisas, mas não era isso que estava acontecendo. Cristo havia sido traído pelo reino de Israel, morto, crucificado, rejeitado, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Em Efésios 1, 19 a 21 lemos: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Com a suprema grandeza do seu poder, Deus ressuscitou a Cristo. E não só o ressuscitou dentre os mortos, mas o exaltou e o elevou às regiões celestiais acima de todo principado, poder, domínio e nome. Ninguém mais está acima dele. Depois da ressurreição, Deus o colocou acima de toda autoridade e poder. E para que o fez? Para fazer a vontade dele, que está em Efésios 1, 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
A vontade de Deus é fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E Deus não desiste da sua vontade, que é imutável, inegociável, e vai cumprir-se mesmo com muita perseguição e muita resistência. Quando Deus exaltou Cristo à sua destra, acima de toda autoridade e potestade, Deus disse ao Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Hoje, contudo, Cristo não está mais na terra, e essas coisas ainda precisam ser feitas. Como, então, Ele irá fazer, querida irmã? Cristo é o grão de trigo que morreu na terra e, quando ressuscitou, produziu muitos grãos, muito fruto. A igreja são os grãos produzidos. Nossa cabeça está no céu, à direita de Deus, mas o corpo de Cristo está aqui na terra, trabalhando para que a vontade de Deus aconteça e Cristo encabece todas as coisas. Para isso, a igreja recebeu o poder, pois não tem capacidade própria. Jesus disse o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A igreja precisa de poder e precisa ser batizada pelo Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus incumbiu a igreja de fazer esse trabalho, porque lhe deu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para ser sua testemunha até aos confins da terra. O derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Os iletrados, 120 galileus, começaram a falar em outros idiomas a respeito do Evangelho, pregando as grandezas de Deus para o público judeu que viera de várias nações. E isso assombrou os judeus. Foi a partir desse momento, com o poder do Espírito Santo, que a igreja passou a dar sequência ao trabalho a fim de cumprir a vontade de Deus. Em Atos 2:42 lemos: e perseveravam na palavra dos apóstolos. O segredo para o Espírito continuar atuando em poder na igreja é perseverar na palavra, pois o poder do Espírito Santo vem da palavra. E como perseveravam na palavra? Cada um dava uma palavra? Não. Tinham comunhão na palavra dada pelos apóstolos. Então a vida normal acontecia no partir do pão e nas orações. O desapego às coisas materiais e a unidade ocorriam, milagres e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Assim, a igreja começou a se multiplicar e crescer pela operação do Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor preparou todas as coisas, Ele deu o Espírito Santo, derramou o Espírito ali, para que o poder do Espírito pudesse agir ali, né? E porque o homem por si só, ele não tem a capacidade de fazer nada. E tudo isso acontecia por meio da palavra. E que palavra, né? Seria a palavra dada pelos apóstolos. Eles tinham comunhão nessa palavra e as coisas aconteciam normalmente. E hoje nós temos desfrutado disso, do poder da palavra agindo por meio de cada um de nós e fazendo a obra, porque não somos nós que fazemos nada, mas o Espírito, por meio da palavra, né? Que vai agindo e vai fazendo tudo que é necessário, tudo que o Senhor deseja, né? Ó Senhor Jesus, vamos orar? Ó Jesus, muito obrigada, porque o Senhor preparou todas as coisas.
O Senhor tem autoridade, o Senhor tem poder, teu nome está acima de todo nome. Ó Senhor, e o Senhor nos deu do teu Espírito, para que por meio da palavra que tem sido liberada a nós, da tua palavra, ó, nós pudéssemos cumprir tua vontade aqui na terra. Tudo já está pronto, que o Senhor nos leve a tomar posse desse falar, para que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, que sejamos ricamente usadas pelo Senhor.